Pô, lateral que vai no fundo e não cruza morre de fome, meus amigos. É o básico, né, cara? Vai pra cima do lateral adversário, é corte, cruzamento, fi. Não tem conversa, não. Não tem enrolação, não tem firula. Joga aí contra o Santos. Contra o Santos ele botou o Neymar no bolso, hein? Fala, seus resenheiros, eu tô de volta. Dessa vez pra gente ver e avaliar o porquê o Paulo Henrique mereceu ir pra seleção, né? Como vocês sabem, o Ancelotti deu essa oportunidade pelo ano espetacular que ele tá fazendo no Vasco. Mas vamos olhar com um pouco mais de detalhes, a fundo aí, né? Porque que ele foi convocado para esse amistoso contra a Coreia do Sul. Inclusive ele entrou no jogo hoje, né? Participou de boas jogadas, teve outros lances que ele acabou errando, mas por conta do nervosismo, normal, uma estreia aí pela seleção brasileira. Mas com a camisa do Vasco, o homem tá jogando solto, leve. E é isso que a gente vai ver hoje. Beleza, rapaziada? Então, Tá maluco, esse cara tá jogando demais e eu já vou mostrar um pouco mais pra vocês. Mas antes, não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Mano, deu um trabalho pra fazer esse vídeo, mas é tudo em prol de trazer entretenimento e informação pra vocês. Então dá essa moral, fechou? Não se esqueçam também de seguir a gente nas nossas outras plataformas. A gente cria conteúdos diferentes desses que temos aqui no YouTube. Então é isso aí, recado tá dado e bora pro vídeo. bora! Paulo Henrique, lateral direito, né? Começou lá no Tubarão, pelo que eu pesquisei, né? Lateral direito de muita força, muita velocidade. Cara, e atualmente, né, depois que o Wesley foi pra Roma da Itália, o Wesley ex-Flamengo, atualmente o Paulo Henrique é o melhor lateral direito do Brasil. Olha isso aí, meus irmãos. Muita força, muita velocidade. É um lateral que não fica só lá na linha de 4, lá atrás com os zagueiros, ele participa na parte ofensiva, né? E lógico, ajuda muito na parte defensiva também. Mas o forte dele é lá no ataque, cara. Olha isso aí. Tem uma explosão muscular absurda, né? Pra arrancar em tiro curto, tiro longo também, né? Olha lá, assistência. Espetacular, cara. Não é à toa que o Ancelotti já tava de olho nele e consolidou a boa fase aí com uma convocação, né? Merecido demais. Ó, olha lá, olha lá. Que isso, mano. Voando, meus amigos, no Vasco. A marcação do homem. Que isso? Não, pera aí. Vamos voltar esse lance aqui. Não, que isso, cara. O cara foi pra cima dele, ele errou o bote e depois na explosão muscular acabou recuperando, velho. Tá maluco, vamos voltar isso aqui. Olha isso. Deu bote errado aqui, escorregou, recuperou. Isso aí é muito pela parte física, viu, velho? Porque tem que ter muita força pra recuperar desse jeito. É, ele se aproveita, né, cara, da questão física, né? Por ser muito forte, muito rápido. É, ele tá muito acima dos adversários, né, cara? Os caras tentam marcar ele, tentam apostar a corrida com ele na força. Olha isso, mano. E outra, tem a parte técnica, né? Que ele evoluiu muito, né? Principalmente nessa temporada. No cruzamento muito preciso. Pô, lateral que vai no fundo e não cruza morre de fome, meus amigos. Não é o caso do Paulo Henrique, né? O homem tá ganhando dinheiro demais. Pela boa fase. Do jeito que joga aí contra o Santos. Contra o Santos ele botou o Neymar no bolso, hein? Olha isso, meus amigos. Tá doido? Dá bote não no homem, ó. Caneta. E vai embora, meu filho. É um trem desgovernado, não tem freio não. Ó. É o básico, né, cara? Vai pra cima do lateral adversário, é corte, cruzamento, fi. Não tem conversa não. Não tem enrolação, não tem firula. E outra, futebol é objetivo, é isso aí. Ó, ó. Cruzamento de canhota, toma. Aí tem um Verrete lá também, né? Ganha toda de cabeça, mano. Mais um cruzamento de canhota. Jogada característica dele. Muita força, velocidade, explosão. Tá doido, velho.
A marcação, a marcação. Firme, hein, mano. Tá louco. Difícil passar, hein. Ó, mais um bote certo. Ia falar bote errado, mas é bote certo mesmo, filho. Toma. É, cara, merecido demais. Eu não sei, eu tô tentando lembrar aqui algum lateral que tá jogando mais que ele, algum lateral direito. Difícil, hein? Entra como um candidato fortíssimo a compor o elenco da seleção pra Copa do ano que vem. Aí ele tem o Wanderson como concorrente, tem o Wesley, né? E é uma posição carente, né, cara, no Brasil. E não só no Brasil, jogadores brasileiros que jogam na Europa dificilmente tem um lateral direito que está em alto nível, né? E aí os laterais que estão na seleção são bons jogadores, mas não estão entre os melhores do mundo, né? Na posição. Então é uma posição que desde Maicon e Daniel Alves está muito carente, né? Foram os dois últimos laterais aí de nível mundial, né? Paulo Henrique não é esse lateral de nível mundial, mas, cara, do jeito que tá jogando, merece demais a seleção brasileira. Olha lá. Esse cortinho chato também, mano, de marcar. Que temporada ele tá fazendo, hein? Vamos ver a marcação contra um. Recuperação. Você é maluco, velho. Tá doido. Não, o homem é brabo, hein? Brabo demais. Aí, acho que é na Série B. Não, não é Série B. Série A. Série A do ano passado, 2024. Difícil. Difícil passar pelo homem, hein? E hoje no jogo contra a Coreia foi bem, cara, até. Participou bem de alguns lances ali no ataque, deu um cruzamento perigoso. É o que ele faz no Vasco, né? No Vasco, no clube o cara joga mais solto, mais leve, né? Conhece todo mundo, conhece o jeito que o time joga. Às vezes na seleção o cara entra meio tímido, mas não foi o caso dele. Ele entrou com personalidade hoje. Olha o arco. Cara, tem muito lance de arrancada e cruzamento, né, velho? É um lateral com essa característica que a seleção precisa, hein? Se vai jogar titular, se vai vingar ou não, é outra história. Mas a característica cai bem ali no time do Ancelotti, hein? Ó, ó. Eu vi uns 3, 4 lances assim, velho. Jogando demais o homem, hein? Se mantiver essa sequência, tá maluco, hein? Forte candidato aí pra Copa, rapaziada. Tá maluco. Bora. Volta pro vídeo. Ó, contra o Piquerez aí, ó. Não deu. Pode reparar que a maioria dos lances dele é tudo do meio pra frente, filho. É jogada ofensiva. E apesar de marcar muito bem, mas é muito participativo no último terço do campo, velho. Quase como um terceiro atacante ali pelo lado direito. Lembra um pouco o Maicon, né? No estilo de jogo, muita força, qualidade no cruzamento, né? Arrancada, na recuperação. Que isso, mano. É uma pena que já tá com 29 anos, né? Paulo Henrique tem mais uns anos pela frente aí na carreira, mas pô, poderia ter estourado aí pro futebol um pouco mais novo, né? Com essas características aí, era pra estar jogando futebol europeu, meu amigo. Agora, o perfil dele, muito por conta da idade, é muito difícil um clube grande da Europa pegar. Muito mais pela idade, porque o time, os times da Europa, eles contratam os brasileiros pensando em valorização, né? Monetária. Então fica difícil pegar um jogador de 29 anos. A não ser que, pô, numa Copa do Mundo ele consiga, se ele for convocado, né, consiga render, se destacar, aí sim, aí o mercado abre lá fora. Né, eu falo assim, clube de elite da Europa. Agora, nessa situação dele, 29 anos jogando no Vasco, se aparecer alguma coisa de fora, pode apostar que são ligas alternativas.
Mas é isso. Tá explicado porque o homem levou ele, hein? Ó, parece um boi, filho. Você é louco, boi bandido. Paulo Henrique. É isso aí, rapaziada. Pô, tamo junto, rapaziada. Obrigado aí pela moral. Pô, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho pra você ficar ligado em tudo que a gente lança aqui no canal, né? E fiquem espertos pro próximo vídeo. Semana que vem tamo de volta. Valeu.